alegria e certeza em meio às provações. Na primeira carta de Pedro, diz a respeito da certeza da salvação, de que maneira aqueles que creem em Deus podem ter a certeza da salvação. Na primeira carta de Pedro, encontramos uma rica exposição sobre a certeza da salvação e como os crentes podem possuir essa certeza. O apóstolo Pedro ensina que, embora sejamos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, esta fé genuína é frequentemente provada através de várias tribulações. Essas provações servem para purificar e fortalecer nossa fé, assim como o ouro é refinado pelo fogo. A carta também nos leva a refletir sobre a alegria em meio ao sofrimento, destacando que essa alegria não é baseada em circunstâncias temporais, mas na esperança viva, através da ressurreição de Jesus Cristo. Pedro nos lembra de que, mesmo que por um pouco de tempo sejamos afligidos por provações, essas são ocasiões para nos alegrarmos, porque resultam em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A certeza da salvação é ainda mais firmada quando entendemos que Deus nos regenerou para uma esperança viva e uma herança incorruptível, incontaminada e imarcessível, reservada nos céus para nós. Esta herança é assegurada pelo poder de Deus, que nos guarda mediante a fé, e é uma fonte de grande alegria, independentemente das circunstâncias. Pedro também aborda a vida prática dos crentes, destacando que a conduta piedosa no ambiente de trabalho, no dia a dia, no casamento com descrentes e sob a liderança, são oportunidades para demonstrar a esperança que temos em Cristo. Porém, antes de falarmos do assunto, quero expor algumas informações importantes para melhor entendimento. No começo da carta, Pedro se apresenta como o apóstolo de Jesus Cristo. Cefas, Pedro, Simão, nomes os quais foram designados a ele no Novo Testamento. Em grego, Petros. Petros, que quer dizer rocha. A designação de apóstolo é restrita no Novo Testamento aos 12 que Jesus chamou, sendo Matias, substituto de Judas, e ao apóstolo Paulo. A esses 12 e mais um, a eles foi conferida a revelação da palavra de Deus. Foram testemunhas da pessoa de Cristo. Escreviam livros da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo. A função apostólica era fundamental na formação e estabelecimento da igreja primitiva, pois os apóstolos foram escolhidos diretamente por Cristo e receberam autoridade especial para ensinar e escrever as Escrituras. Eles foram os primeiros a testemunhar a ressurreição de Jesus, um elemento central na fé cristã. Ou seja, nesse sentido, nós não temos mais apóstolos hoje em dia. É uma reivindicação sem fundamentação bíblica, pois o título apóstolo foi para que ficasse notório a mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento, pois Jesus precisava de testemunhas sobre a ressurreição de Cristo, para que pudesse lançar os fundamentos da igreja. Uma vez que isso foi feito, não temos mais apóstolos. A Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo de Westminster reforçam essa interpretação, afirmando que os ofícios extraordinários, como o de apóstolo, cessaram após o período apostólico, e que a revelação especial foi concluída com o fechamento do cânon bíblico. A Escritura nos ensina que os apóstolos e os profetas foram colocados como o fundamento da igreja, tendo Cristo Jesus como a pedra angular. Com esse fundamento estabelecido, a continuidade do ministério apostólico tornou-se desnecessária, uma vez que temos a revelação completa nas Escrituras. Portanto, a reivindicação de novos apóstolos nos dias atuais carece de suporte bíblico, uma vez que o propósito e a função dos apóstolos foram específicos para a era da igreja primitiva. Atualmente, muitos usam esse termo para dizer que tem a mesma autoridade que Pedro, João, Paulo e dentre outros, que a eles são entregues revelações da parte de Deus, que eles podem dar prosperidade, pois a eles foi dado poder, e eles, quando são questionados, dizem que está mexendo com o homem ou a mulher de Deus, pois o que eles dizem é lei. Não há necessidade de outros apóstolos, pois se queremos algo da parte de Deus, é simples, só abrirmos a Bíblia.
E lá encontraremos vários e outros apóstolos: Pedro, João, Paulo, Tiago, e a lista segue. Pedro inicia também dizendo que escreve aos estrangeiros eleitos, que são forasteiros da dispersão de Ponto, que no grego é Pontus, que significa mar, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São 5 províncias do Império Romano, que correspondem à Turquia, moderna Turquia. Eleitos é um termo que aparece com muita frequência para se referir aos cristãos. São eleitos porque Deus os elegeu antes da fundação do mundo, para serem o que eles são: filhos de Deus, perdoados, aceitos e salvos mediante a Jesus Cristo. Pedro já esclarece logo no começo. Já para calar aqueles que falam: já que sou eleito, vou viver de qualquer maneira. Pedro, no versículo 2 do capítulo 1, diz que a eleição é mediante a santificação no Espírito. Ou seja, se não há santificação, não houve eleição. A Confissão de Fé de Westminster afirma que Deus, desde toda a eternidade, escolheu em Cristo aqueles que Ele predestinou para a vida eterna. Não por qualquer previsão de fé ou boas obras, mas segundo o seu propósito e graça. A santificação é a evidência externa dessa eleição eterna. E ainda acrescenta que é Deus que ordena e o Espírito Santo que opera. Há uma tridimensionalidade quanto ao processo de eleição. É ordenada por Deus Pai, realizada pelo sacrifício de Jesus Cristo e aplicada pela obra do Espírito Santo. Essa compreensão nos leva a reconhecer que a salvação e a santificação são inteiramente obra de Deus e não resultado dos esforços humanos. A eleição não é uma desculpa para viver de forma descuidada ou imoral, mas um chamado para uma vida de obediência e santidade. Como Pedro enfatiza, a santificação do Espírito não é opcional, é a marca distintiva dos eleitos de Deus. Este processo de santificação contínua nos conforma à imagem de Cristo, evidenciando nossa posição como filhos de Deus e reafirmando a certeza da nossa eleição e salvação.